Padre Nuno, olá. Obrigada por se deixar desafiar a fazer este caminho da Via Sacra connosco. O Padre Nuno Branco, para além de ser companheiro de Jesus, jesuíta, é também o autor dos desenhos que acompanharam a reflexão da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e é a partir dessas inspirações que vamos procurar atualizá-las e deixar que elas sejam o fio condutor destas nossas 14 conversas a percorrer cada uma das estações da Via Sacra. Obrigada por estar connosco. Vamos à primeira estação. Jesus é condenado à morte. Poderemos ver algum desalento nesta imagem, nesta figura traçada a um traço forte, mas com uma cabeça que algo pode indicar, uma cabeça algo tombada, que pode indicar algum desalento, alguma resignação. Há linhas à volta que parecem propor outras vidas que se cruzam com esta figura cimeira que destaca o desenho. Onde é que nós nos podemos identificar neste desenho, Padre Nuno? Então, Lígia, obrigado aqui pelo convite de podermos estar a conversar a pretexto dos desenhos da Via Sacra. Então, aquela primeira estação inaugura a Via Sacra, é como Jesus ali logo à entrada da Via Sacra. Depois, o grande desafio foi como é que se desenha alguém condenado à morte e o que isso significa para a pessoa de saber que vai morrer. Portanto, ali foi quase desenhar a postura de um corpo, uma postura firme, por um lado, mas curvada, ou não é decaída, mas sabe que se aproxima ao fim. E por isso, como é que se desenha um corpo firme, mas ao mesmo tempo também vergado pela iminência da morte. E o como se desenha foi uma pergunta que o Padre Nuno foi perseguindo. Exato, à medida que ia construindo o desenho. Sim. E não tem ainda essa resposta. Ou seja, nunca é fácil, porque quando nós desenhamos estamos-nos a comprometer com uma forma e quase a dizer que seria assim. E, portanto, não é fácil desenhar, sobretudo experiências de grande mistério para nós, que é eu saber que a morte é evidente ou é iminente. Portanto, se calhar eu próprio não passei por nenhuma situação destas, em que a morte seja evidente ou evidente, enfim, todos nós sabemos que vamos morrer, mas até que ela se depara nos nossos olhos, isso transforma radicalmente o nosso olhar. E falamos de morte também em sentido figurado, nas diversas mortes que vamos passando ao longo da nossa vida. Sim. Ou seja, ali o desenho de alguém que sabe que vai morrer e a experiência do contacto direto com o absoluto. Ou seja, o que é que isto também diz de nós, ou diz para nós, do modo como o Senhor inicia a Via Sacra. É uma figura humana, diria eu, que é aquela figura máxima do ecce homo, eis o homem. Portanto, é ali que nós procuramos encontrar respostas para a nossa vida, ou seja, num homem condenado, que não é uma vida desgraçada, nem uma vida para termos pena de Jesus, acho que ele não queria que tivéssemos pena dele. No entanto, há ali uma revelação muito grande de quem é o homem, eis o homem. Depois, ali a forma, o desenho, tem uma linha muito espessa, e tanto podemos nos fixar no contorno do corpo, e então ficamos mais seduzidos pela linha, quase uma espécie de uma blindagem. Uma afirmação. Exato, ou uma coisa mais convicta. Mas também podemos entrar para aquilo que a linha está a tentar fazer ver, que se calhar não é óbvio, que é o corpo. Ou seja, muitas vezes diante do sofrimento podemos criar uma blindagem, uma linha da nossa vida também vincada e quase de oposição e de contraste e de negação, mas também depois há qualquer coisa aí que se vai fazendo ver e notar em que a nossa vida é chamada, enfim, a encontrar ali uma forma
que a própria dor pode trabalhar em nós. O facto de percebermos uma linha muito firme, como diz, mas o corpo de alguma forma translúcido, mostra que esse corpo está disponível para ser preenchido por outras coisas também? Pois há ali coisas que eu já não sei de qual é que pode ser o significado. Fica muito na interpretação de cada um também, sim, da forma como dialoga com o desenho. É verdade também que o desenho precisa de respiro, ou seja, precisa de ser contemplado, e às tantas também o significado que lhe é atribuído há de ficar depois também à mercê ou encarregue de quem o veja. Interessa-lhe deixar a pergunta aberta, como falávamos há pouco, de como nos posicionamos perante uma morte, as mortes pelas quais vamos passando, mais do que fechar uma resposta. O primeiro desenho da primeira estação é uma inquietação para perceber o que podemos nós fazer perante a morte. Sim. Ou seja, esta figura, esta imagem, o tema que ali é levantado, é quase como dar forma e dar imagem e corpo àquela frase que Jesus terá dito momentos antes a Pedro: aquilo que eu vou fazer agora tu não o vais entender. E por isso há ali um não entendimento quando olhamos para aquele corpo. Ou seja, quase que para começar bem a via sacra é seguir esta porta de entrada que Jesus nos recomenda, ou que recomendou a Pedro. Aquilo que eu vou fazer tu não entendes por agora, mas hás de compreendê-lo depois. E por isso há esperança neste desenho, há Exato. Esperança nesta primeira Portanto, estação. eu não entendo, mas vou compreender não sei quando, não sei bem quando, mas depois. Portanto, há aqui um agora de não entendimento, mas depois também há um sinal de esperança, que tudo isto está de ganhar forma e sentido último quando o Senhor entender, não é? Ainda sem o vermos. Ainda sim. Nesse sentido, é uma primeira estação de um caminho que somos convidados a fazer, já percebendo quais são as motivações, as nossas motivações para o caminho que fazemos todos os dias na nossa vida. Portanto, este caminho, enfim, o Senhor vai à frente, o protagonista vai na dianteira e vai-nos também abrindo o nosso caminho e vai-nos indicando o modo de vivermos também a nossa paixão, ou seja, a nossa via sacra. Portanto, acho que aquelas linhas também representam o eu ir sendo introduzido neste mistério e encontrar nele sinal de esperança, de sentido para cada um de nós, nas nossas mortes ou na nossa dor. Nós preenchemos o corpo vazio de Jesus, ou nós somos a pessoa desenhada que quer significar de Jesus com aquelas linhas firmes? Sim. Nós somos o quê naquele desenho? Portanto, a particularidade da via sacra, e foi isso que eu também tentei nos desenhos expressar, foi nem sempre se atribui a figura a uma figura humana, por um lado, e por outro à figura de Jesus. Há imagens que são muito evidentes, muito claras, é o Senhor, não é? Como João diz, é o Senhor. Depois também há outras que se calhar somos cada um de nós que temos lugar naquela via sacra. Ou seja, não estamos à mercê de nós próprios, não estamos abandonados, não estamos entregues a nós próprios, mas nem sequer somos figurantes, no sentido, isto não me diz respeito e fui aqui apanhado desprevenido. E é verdade que também as nossas vias sacras nos apanham desprevenidos e parece que somos figurantes, ou até às vezes somos figuras principais, mas isto sempre ganha sentido porque faço parte de uma vida bastante maior, que é a vida do próprio Senhor. Faz sentido começarmos numa primeira estação por tons mais escuros, onde o horizonte é de alguma forma mais escuro, sombrio. E depois irmos clareando essas cores? Sim, ou seja, há ali uma linha que vai quase descer, esta expressão de descer, não é? O próprio Cristo que desce e depois que nos ergue. Portanto, descemos ao fundo de nós mais escuro para sermos chamados Sim. também à luz. E as cores também querem, de alguma maneira, traduzir este abismo, por um lado, e esta recuperação, ou este resgate, por outro. Portanto, há ali... E acho que a aguarela vai tentando
dissuadir onde é que começa uma e outra, porque parece que também temos o desejo de separar as coisas. Ou seja, o abismo nunca há de ser lugar de Deus e o céu há de sempre afastar de... Portanto, ali as manchas, a aguarela também nunca é possível definir uma fronteira entre uma coisa e outra. Porque precisamente nos lugares sombrios Exato. a presença de luz, a presença de Deus manifesta-se e nos lugares mais luminosos podemos sempre cair no desânimo também. Sim, ou seja, nós tendemos a traçar fronteiras ou a dizer que este lugar é órfão ou não há aqui graça de Deus. Pronto, eu acho que a tinta, neste caso a aguarela, permite fazer cruzar duas realidades que a nós nem sempre nos é óbvio fazer reconciliar entre elas, não é? Muito bem. Padre Nuno, obrigada por nos convidar a iniciar este caminho da Via Sacra que vamos fazer na sua companhia. Obrigada.